No capítulo 3 de Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses, ele fala sobre nos revestirmos da nossa nova vida, um novo estilo de viver, ou seja, vestir uma nova roupagem. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Abandonar a velha natureza e viver uma vida em Jesus com novos frutos, frutos naturais vindos do andar com Jesus. É um novo estilo de vida. Quando nós chegamos no verso 12 do capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então veja que o apóstolo Paulo está falando aqui que ao mesmo tempo em que a velha roupagem, as peças de roupa que usávamos, morais, espirituais, de pecado, agora são substituídas, porque somos revestidos com uma roupagem cujas peças são fruto do Espírito Santo. Então ele acaba nos dando aqui uma relação de peças dessa roupagem. Nós podemos dizer assim, são as peças de uma vestimenta que ele nos dá, que precisam seguir o nosso estilo de vida. Então ele diz assim, que nós devemos viver como eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Isso quer dizer que não é uma religião. Uma religião não consegue produzir transformação em ninguém. A religião, no máximo, ela nos torna legalistas. Vamos seguir regras e não ter um relacionamento. Vamos apenas observar alguns preceitos, mas não vamos de fato permitir a transformação de dentro para fora. Na religião mostramos o exterior, mas não conseguimos ter a mudança do nosso interior. Então, como eleitos de Deus, já nos identifica como sendo alguém transformado por Deus, não por uma religião. Mas ele diz também santos. A palavra santo quer dizer separado para. Não é simplesmente separado. Eu posso estar separado de alguém. Isso não me faz santo. Eu sou santo ou santificado quando eu sou separado para. Para quem? Para Deus. Quando eu sou separado e me separo pela graça de Deus para viver para o próprio Deus, então eu posso dizer que eu estou naquela categoria que a Bíblia chama de santos. Não porque eu nunca erre. Aliás, ser santo não significa nunca pecar. Ser santo não significa nunca se enganar, cometer erros. Ser santo significa estar separado para Deus. A outra palavra que Paulo usa aqui é amados, santos e amados. Amado, a palavra amado aqui vem da palavra agapau, do grego, que quer dizer o amor pleno, aquele amor sem interesse, aquele amor que Deus demonstrou por mim, por você, quando Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, sem pedir nada em troca. Eu e você não podemos oferecer nada em troca para Deus pelo que Ele fez. Então Ele ofereceu gratuitamente o seu próprio Filho em nosso lugar. Então, amados, nós somos amados com um amor desinteressado de Deus. Não estou falando de salvação, não estou falando de pecado, estou falando de ser amado. A maioria das pessoas não tem consciência do quanto é amado por Deus. A outra coisa que o apóstolo Paulo diz aqui é que nós devemos nos vestir de ternos afetos de misericórdia. E ele está falando aqui daquela compaixão, daquela piedade, daquilo que movia o coração de Jesus em relação aos necessitados. Quando Jesus exerceu o seu ministério terreno, muitas vezes o seu coração se inclinou em compaixão por pessoas que precisavam de atenção, precisavam de cura, precisavam de um socorro. Ele teve compaixão de uma viúva cujo único filho morreu. E por causa da sua compaixão, Jesus foi e ressuscitou aquele jovem. A compaixão deve ser uma das peças da nossa vestimenta espiritual. Mas ele fala também de bondade. Bondade significa benignidade, significa a bondade
prática. É o oposto da indiferença. Indiferença é quando nós não nos importamos com as outras pessoas, mas a bondade nos faz ter atitudes em relação àquela pessoa que vai ser de benignidade, coisas práticas para o bem dela. Mas ele fala também da outra peça dessa roupa, que é a humildade, que é o senso de modéstia, a mente de servo, de alguém que está disposto a servir sem receber nada em troca. Ele fala da outra veste ou da outra peça da roupa, que é a mansidão, que vem junto com a humildade. Ou seja, aquela pessoa que não é agressiva, que não é vingativa, que não vive irada. É aquela pessoa que está disposta ao serviço constante. E ele fala também da longanimidade. Longanimidade significa longo ânimo. É aquela pessoa que dá a segunda chance, que dá a terceira chance, a quarta chance, anda a segunda milha, a terceira milha, e está sempre disposto a se gastar para que a outra pessoa seja abençoada. Nos versos anteriores, Paulo fala das obras da carne, pecados sexuais, pecados nos relacionamentos, mentiras, enfim. Mas agora ele está falando do fruto do Espírito, em que os relacionamentos são norteados pelo amor de Deus.